Cidade Perdida sempre fascinara a humanidade. Pessoas já arriscaram suas vidas pelo mundo todo, inclusive aqui no nosso Amazonas. Gringos famosos, especialistas no assunto, entraram com tudo mata adentro a fim de encontrar uma cidade perdida ou pelo menos um rastro dela. Civilizações que existiram e que talvez tiveram uma grande tecnologia e que esse conhecimento foi perdido ou passado apenas para alguns poucos. A própria Troia, que até então era uma fábula, foi provada que de fato existia. Continentes como o Polo Sul, a Antártida, e existem vários rumores e teorias conspiratórias que o fato de você não poder andar livremente desses lugares não é para a nossa segurança, mas sim para omitir e resguardar esses segredos conhecidos apenas por poucos. Mas talvez a cidade que mais tenha lendas e que mais encanta a humanidade seja a própria Atlântida, um lugar que foi destruído pela ira do próprio Deus, por praticarem vários atos que iam contra sua vontade, inclusive uma magia desconhecida. Agora, em pleno 2023, alguns artefatos foram encontrados em uma cidade submersa egípcia e que podem indicar aí, talvez, a existência da Atlântida, que até então não passa de uma fábula. Aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E hoje, com a dica do nosso querido irmão Luiz Carlos, um abraço forte para ele. Ele manda a matéria da Revista Oeste, que está sensacional. E o título dela, como você pode ver, está escrito: Seria Atlântida? Arqueólogos descobrem cidade submersa próxima à costa do Egito. Recentemente, os arqueólogos descobriram novos artefatos em Heracleion, a cidade egípcia perdida que afundou no mar Mediterrâneo há mais de 1000 anos. A cidade guarda semelhanças com a lendária Atlântida, o sofisticado centro urbano engolido pelo mar na antiguidade. Arqueólogos que trabalharam no sítio do Egito comentaram a descoberta. Frank Goudiel, arqueólogo marinho francês, compartilhou as novas descobertas: joias de ouro, pratos feitos de prata e um estranho dispositivo em forma de pato. Há também um djed, símbolo da forma de pilar dos hieroglifos feitos da pedra azul, lápis lazuli, e também uma mão de cerâmica, artefato encontrado saindo dos sedimentos no leito do mar. Então aqui a gente vê a imagem, né? Você vê que as peças são muito bem trabalhadas, sempre o olho ali, né? Você vê que é o que a gente vem falando, né? Por isso mesmo é que querem calar os cristãos, querem proibir a nossa fé, né? Hoje, se você interpretar certas religiões, certas seitas, da sua maneira, do que a gente aprende, que todas essas entidades, e isso aqui comprova, essa matéria comprova, essas entidades se apresentaram com diversos nomes, de diversas formas diferentes ao longo do tempo, sempre na tentativa de ser aceita pelaquela população e com isso ser adorada. Mas você vai vendo que as práticas, os símbolos que essas pessoas faziam eram muito semelhantes, mesmo povos sem ligações nenhuma. Então quando a gente fala isso aqui, muitos se revoltam. Hoje com essa febre dos animes, né, dos mangás, quando você fala ali das entidades que apareciam no Japão e você as classifica como elas realmente são, muitas pessoas ficam revoltadas e chamam de ignorante. Mas a Bíblia nos ensina que ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele é homicida desde o começo. E é óbvio, meus irmãos, que se você fosse assim, você não ia se apresentar com o nome verdadeiro ou não, é questão de lógica. E isso também é uma questão de fé. Mas aí querem proibir, por que será? Porque está fazendo sentido? Provavelmente, né? Se não fizesse diferença, não teria necessidade de se proibir que você tenha essa opinião. Há certas entidades que estão fazendo isso aqui no Brasil. É muito perigoso o que está acontecendo. Mas continuando a matéria, os arqueólogos explicam que durante séculos a cidade de Heracleion foi o maior porto do Egito no Mediterrâneo antes da fundação de Alexandria por Alexandre o Grande em 3031 a.C. Heracleion foi descrita como uma versão egípcia da mítica Atlântida. Eles testemunharam a riqueza deste santuário e a piedade dos antigos habitantes da cidade portuária, Frank Goudiel. A 7 quilômetros da costa do Egito, de acordo com Goudiel, Heracleion foi fundada por volta do século 8 a.C. e tornou-se a porta de entrada no Antigo Egito para todas as embarcações provenientes do mundo grego. A cidade, porém, sofreu com as diversas catástrofes naturais, terremotos e tsunamis, antes de afundar completamente no século 8 depois de Cristo.
As ruínas da cidade portuária agora estão localizadas no fundo do mar, a cerca de 7 quilômetros da atual costa do Egito. A escavação realizada em julho deste ano concentrou-se no canal sul de Heracleion, onde estão localizadas as ruínas de um grande templo dedicado a Amon, deus do ar. Durante um evento cataclísmico, datado de meados do século II a.C., segundo Godium, enormes blocos de pedra do templo desabaram. O evento aconteceu cerca de 6.000 anos antes do desaparecimento da cidade. Dentre as descobertas no sítio, os arqueólogos destacam instrumentos de prata utilizados em rituais, joias de ouro e frágeis recipientes de alabastro para armazenar perfumes. É extremamente comovente descobrir objetos tão delicados que sobreviveram intactos apesar da violência e da magnitude do cataclismo, assina Godium. Aqui, vou fazer uma pequena pausa para a gente entender, né? Você vê que esses adoradores do olho que tudo vê, esse pessoal tem um verdadeiro sentimentalismo com essas descobertas. Você vê aqui as palavras de carinho que é usadas o tempo todo pelo arqueólogo aqui. É sempre assim quando eles falam da origem da própria fé deles. Pode perceber que é sempre assim. Já se fosse algo cristão, eles levantariam cada ponto sempre com dúvidas, sempre para trazer para vocês não soluções, mas implementar dúvidas nos corações. Já quando é aqui, a parte, por exemplo, dos rituais, que eles sacrificavam pessoas até mesmo por não se direcionar certo a um gato, isso aí eles não colocam. Mas se você desrespeitasse aquela entidade que para eles era sagrado, você já ia para a foice, meu amigo. Para falar com o faraó também você tinha que se posicionar certo, se eu não me engano sempre com o pé direito e a mãozinha apontada, igual você via ali no Chapolin. Esses costumes, essas práticas desses tiranos, eles não colocam, as práticas malignas, que é para você não ter qualquer opinião negativa. Na verdade eles querem que você adore, que você veja a grandeza que era aquilo, então eles separam todas as outras partes, mas qualquer um que fizer as suas próprias pesquisas, ou pelo menos pensar sobre o que de fato acontecia ali, vai entender. A própria Bíblia descreve algumas situações, né, onde você simplesmente passando com a sua esposa, você poderia ter sua vida ceifada, simplesmente porque o faraó queria possuí-la e ela sendo casada não podia. Então ele dava um jeito, fazendo o quê? Tirando a vida do marido. Isso era uma prática bem comum. O faraó fazia simplesmente o que queria com as pessoas, né? Uma prática até que o rei Davi copiou e foi severamente punido por isso. Todas essas coisas, meus irmãos, vindo à tona agora, não é por acaso. Tudo isso tem um motivo. A Bíblia fala que no final dos tempos a terra seria como uma mulher no início das dores. Agora veja só, quando uma mulher está nesse processo, né, o que é que ela faz? Ela sente as dores para colocar algo para fora, né? Aquelas dores que ela sente indica que a criança vai chegar. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Os segredos da terra estão sendo expostos, meus irmãos. Você vê sinais de todos os jeitos. Eu não estou nem dando conta de fazer tanto vídeo. Porque, por exemplo, o sol mudou de cor lá no estrangeiro. Estou para trazer essa matéria para vocês também. Chocou a todos. Os sinais continuam aparecendo de forma como nunca antes. E é claro que esses sinais estão sendo distorcidos, né, a realidade do que acontece agora, para criar aí um novo modelo de negócio que você já sabe muito bem o qual é. Eu não preciso citar aqui, até porque prejudica o canal. A gente chegou a esse nível, né? Uma ditadura da palavra, uma ditadura do pensamento, onde a verdade tem dono e os caras dizem: essa é a tua opinião, então guarde para você. Não vem aqui na minha plataforma colocar essas ideias na cabeça de outros. É justamente isso. Por quê? Porque eles têm medo que mais pessoas pensem assim. Aí, para finalizar, a matéria diz o seguinte: em versão do filósofo Platão, apesar do explorador francês ter descoberto Heracleion há mais de 20 anos, novas tecnologias de prospecção geofísica permitirão detectar cavidades e objetos enterrados sob diversas camadas de argila. Há poucas dúvidas sobre a existência da cidade de Heracleion. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre a Atlântida, a qual é comparada. A lendária cidade foi supostamente destruída por uma série de cataclismos no Oceano Atlântico, mas geralmente se acredita que ela tenha sido inventada pelo filósofo grego Platão. Agora é interessante, né? Eles negam a Deus, mas você vê que essas cidades, elas foram eliminadas da face da Terra, eram cidades que dominavam literalmente as outras, né? Eram grandes centros desse poder, dessa cultura, e elas foram destruídas pelo quê? Pela natureza. E aí eles tratam isso como uma coisa mais normal do mundo. Mas por que você não vê agora, nesse momento, né, cidades sendo engolidas assim? Você simplesmente não vê isso acontecer. Porque isso aqui, meu irmão, foram momentos específicos onde o dedo de Deus pesou sobre essas pessoas. Pesou sobre aquela civilização. Mas eles nunca vão falar abertamente, a não ser que fosse o contrário.
Então coloca como se simplesmente fosse a natureza, aconteceu do nada e ponto final, e é comum, você não tem nem que parar para pensar sobre isso. Porque se você parar para pensar, meu irmão, você vai ver aí a forte presença de Deus e ele agindo, né, para que as pessoas tivessem um pouquinho de liberdade. Porque se esses tiranos tivessem continuado com aquele esquema de poder até os dias de hoje, meu irmão, pode ter certeza que estava rolando sacrifício aí meio-dia em ponto nas praças públicas. Pode ter certeza disso. Porque essa turma, apesar de toda a modernidade e conhecimento que eles próprios jogam na nossa cara o tempo todo, né, eles nunca deixaram de fazer essas práticas, né? É como aquele filme que está dando o ribuliço todo, né, que a gente foi ver, inclusive o vídeo tá aí no canal, a gente fez um vídeo bem descontraído, mas lá se fala que aquele mercado, né, aquele mercado obscuro, movimenta mais de 12 bilhões por ano. E veja, não é uma mercadoria acessível a todos, não é fácil você ter acesso àquilo. Então parte do quê? Que é um público seleto que consome, são poucas pessoas. Então, se movimenta tanto dinheiro e são poucas pessoas, não são ricos que consomem aqui, e sim bilionários, milionários. É os únicos que têm acesso. E esses estão aonde? No topo da cadeia. E são justamente eles que tentam boicotar e tirar do nosso acesso tudo que eles podem. Então eu vou encerrar por aqui, não adianta ficar falando, meus irmãos, mas entenda que aquelas práticas, elas nunca deixaram de acontecer porque o cristianismo se espalhou. A elite continua passando isso de geração para geração, e hoje, com o advento da tecnologia, eles estão tendo um poder que jamais tiveram ao longo da história. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais a tua audiência, peço que você não esqueça de compartilhar, de comentar, porque isso ajuda o conteúdo. Do jeito que vai, meus irmãos, não vai demorar muito pra gente, infelizmente, não ter mais como continuar com o canal. Tá ficando cada vez mais próximo isso, os vídeos estão tendo o alcance cortado. Eu vou mostrar inclusive para vocês isso, ó. Você pode perguntar a outro youtuber, né, que você conheça, para você ver, ó. O tempo assistido dos nossos vídeos, ele varia, né, entre 7:21 a 8 minutos e 14. Isso é uma marca gigante para YouTube, né? A taxa de clique também dos vídeos é de 20.2, o que é também fenomenal. Você pode perguntar a outros canais maiores que eles vão te dizer, né? Mas mesmo assim a plataforma insiste em não entregar os nossos vídeos, em manter eles limitados, mesmo com um público de mais de 600 mil, eles não entregam. Então isso está tornando o quê? Inviável que se produza esses vídeos, né? É um sufocamento, é um estrangulamento que eles vão fazendo com o teu canal, para que, não tendo renda, o canal não possa, obviamente, continuar, porque eu mesmo não sou rico. Não tem como a gente continuar do jeito que tá, né? A maioria dos inscritos não recebem um vídeo e em alguns casos até clica no canal e o vídeo nem aparece. O vídeo mesmo, onde a gente ia assistir o tal filme, né? Muitas pessoas relataram estar com dificuldade, o vídeo travando, não iniciava nunca e assim ia, né? O que é que a gente pode fazer diante de uma coisa dessa, meus irmãos? Simplesmente parar com o trabalho, né? Porque infelizmente, meus irmãos, todo mundo precisa comer. Isso aqui gera despesa, é óbvio que gera despesa. Se você coloca uma pessoa ali para pesquisar de 8 a 12 horas, a 14 horas por dia, essa pessoa, se não for um milionário, ela precisa trabalhar, que é o meu caso. Mas se ela está se dedicando todo esse tempo, como é que ela faz isso, né? O tempo fica curto. Já teve dias aqui, várias vezes, eu já até filmei para vocês, de eu varar à noite, né, para cumprir compromissos aqui fora. Então como é que fica possível continuar dessa forma? Então, não é alarmismo. Eu simplesmente vou relatando aqui para vocês o que está acontecendo, tá certo, meus irmãos? Porque aí ninguém vai ser pego de surpresa se caso não der para continuar com o trabalho. Eu peço, né, que vocês façam a parte de vocês comentando, deixando o like e compartilhando. É o que vocês podem fazer, né? Aqueles que têm um pouquinho mais de condição, se puder, se torne membro do canal. Isso ajuda não pelo valor, que é mínimo, né? Não tem qualquer regalia, mas sim porque cada assinatura é como se o teu canal fosse uma TV por assinatura, né? A plataforma gosta que tenha muitos assinantes no canal. É as maneiras que os inscritos têm de ajudar, né? Mas fora isso, o próprio algoritmo vem prejudicando demais esse tipo de conteúdo. Enfim, meus irmãos, é isso. A gente sabia que seria assim, né? A própria Bíblia diz que também no final dos tempos as pessoas iam procurar a palavra de Deus e não iam mais encontrar. Por quê? Porque não teria mais quem falasse, né? E a gente tá vendo aí o começo disso, como é que isso vai se tornar possível. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!